Vamos ao nosso primeiro exercício. Colégio Militar do Rio de Janeiro, admissão 2001. Sendo o conjunto A formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e o conjunto B pelos elementos 5, 7 e 8, podemos afirmar que, letra A, o complementar de A interseção B em relação a A união B é o conjunto C, cujos elementos são 3, 4, 6, 7 e 8. Letra A novamente. O complementar de A interseção B em relação a A união B é o conjunto C, formado pelos elementos 3, 4, 6, 7 e 8. Este item está certo ou errado? Vamos com calma. Primeiramente, vamos determinar os conjuntos A interseção B e A união B. Você sabe que o conjunto A interseção B é formado pelos elementos comuns aos conjuntos A e B, quer dizer, os elementos que fazem parte, que pertencem a ambos os conjuntos. O único elemento que pertence ao mesmo tempo aos conjuntos A e B é o elemento 5, não é verdade? Portanto, A interseção B é o conjunto unitário formado pelo elemento 5. A segunda etapa é encontrar o A união B. Você sabe também que o conjunto união vai reunir, como o próprio nome indica, num só conjunto, todos os elementos de A e de B. 3, 4, 5, 6, além do 7 e do 8. Ok? A letra A pede o complementar do A interseção B em relação ao A união B. É muito fácil. É só você encontrar os elementos que faltam, digamos assim, para o primeiro conjunto ficar igual ao segundo. Os elementos que faltam ao A interseção B, para que ele se torne igual ao A união B. Os elementos são o 3, o 4, o 6, o 7 e o 8. Os que faltam para o primeiro conjunto ficar igualzinho ao segundo. O enunciado disse que esse conjunto complementar é de fato o 3, 4, 6, 7 e 8. Portanto, este item está certo e você deveria marcar na prova a opção A. Vamos ver por que as demais alternativas estão erradas. A letra B disse que B menos A é igual ao conjunto cujo elemento é o 2. Errado. Se você tirar do B os elementos que também estão no A, ou seja, o 5, tirar do B a interseção entre os conjuntos, tirar o 5, vai sobrar apenas o 7 e o 8, e não o 2, como ele citou no enunciado, que nem é elemento de nenhum dos conjuntos citados, nem do A nem do B. Então, totalmente errada a letra B. Certo? Conjunto de diferença, lembrando, né? Você vai tirar do primeiro conjunto os elementos que também fazem parte do outro. Conjunto B, 5, 7, 8, você vai tirar o 5, porque o 5 também faz parte do conjunto A, também pertence ao conjunto A. Ok? O item C, a alternativa C, dizia que o conjunto 5, 6 e 7 está contido no conjunto B. Errado. Esse conjunto não está contido em B. Por quê? Embora o 5 e o 7 pertençam ao conjunto B, o 6 não. O 6 não é elemento de B. Por isso, esse conjunto não está contido em B. Esse conjunto estaria contido em B se todos os seus elementos, incluindo o 6, fossem também elementos de B, o que não ocorre. O item D é muito interessante. Ele diz que A interseção B é igual a 5.
sem as chaves, contudo. Errado. A interseção B é um conjunto, por isso o 5 tem de vir entre chaves. O 5 é o elemento comum aos conjuntos A e B, por isso ele faz parte do chamado conjunto interseção. Como é um conjunto, o 5 não pode vir solto, digamos assim, fora das chaves. Tá certo? Finalmente, o item E, outra confusão muito comum. O conjunto cujo elemento é o 4 pertence ao conjunto A. Embora o 4 realmente faça parte do conjunto A, ou seja, o 4 é um elemento de A, mas aqui ele não é um elemento puro e simplesmente. Ele é um elemento desse conjunto aqui. E você sabe que ao relacionarmos conjunto com conjunto, nós utilizamos contido, não contido, contém ou não contém. Tá certo? O 4 é um elemento desse conjuntinho aqui, unitário. Esse elemento também pertence a A, por isso esse conjunto unitário, cujo elemento é o 4, está contido em A. Se tivesse o 4 sem as chaves, aí sim escreveríamos pertence. Ok? Próximo exercício. Questão 2 também do concurso de admissão ao ano de 2001 pela Militar do Rio de Janeiro. Uma questão difícil. Diz o seguinte: se o algarismo 1 for colocado após o numeral DU, onde D representa o algarismo das dezenas e U representa o algarismo das unidades, então o valor do novo numeral é dado por, novamente, se o algarismo 1 for colocado após o numeral DU, onde D representa o algarismo das dezenas e U representa o algarismo das unidades, então o valor do novo numeral é dado por... Inicialmente vamos entender o que acontece com uma dezena qualquer em relação a essa nomenclatura, o valor do numeral, né? Como assim? Por exemplo, 83. Nós podemos escrever 83 como sendo 80 mais 3, certamente você concorda comigo. Agora o 80, você pode abrir, digamos assim, representar, escrever da seguinte maneira: 10 vezes 8 mais 3. O valor absoluto do 8 é o próprio 8, você sabe disso. E o valor absoluto do 3, o próprio 3. Só que aqui, na ordem das dezenas, o valor relativo do 8 não é 8, e sim 80, e sim 8 vezes 10. Então é importante você reparar isso. 83 é 10 vezes o algarismo das dezenas mais o próprio algarismo das unidades. Outro exemplo, para você entender melhor. O 57 pode ser escrito assim: 50 mais 7, não é verdade? E o 50, por sua vez, pode ser escrito como 10 vezes 5 mais 7. Então, o 57 é igualzinho a 10 vezes o algarismo das dezenas, que é o 5, mais o 7, que é o algarismo das unidades. Tranquilo? Outro exemplo, 99. 90 mais 9, quer dizer, 10 vezes o algarismo das dezenas, que é o 9, mais o algarismo das unidades, que também é 9. Então, com base nos 3 exemplos que nós acabamos de ver, podemos entender que o DU, que é o tal numeral que ele citou no enunciado, pode ser escrito assim: 10 vezes o D, que é o algarismo das dezenas, mais o U, que é o algarismo das unidades. O enunciado depois disse o seguinte: se o algarismo 1 for colocado após o numeral DU,
Então, o valor desse novo numeral é dado por qual expressão, por qual sentença que consta nas alternativas. Vamos entender o que acontece quando você coloca o numeral 1 à direita do DU, ou seja, à direita do numeral original. Lembra do nosso primeiro exemplo, 83? Colocando 1 à direita, ele vai se tornar 831, não é verdade? Vê se você concorda comigo. O 831 pode ser escrito assim: 800 mais 30 mais 1. Não é verdade? Agora, o 800, por sua vez, é 100 vezes o 8. O valor relativo do 8 é 800, não é isso? 100 vezes o 8. Por que 100 vezes? Porque ele está na ordem das centenas, não é isso? Mais o 30, que já sabemos ser 10 vezes 3, mais a unidade, que agora é o 1. Nosso segundo exemplo, 57. Colocando 1 à sua direita, teremos o novo numeral 571, que é 500 mais 70 mais 1. O 500 é 100 vezes o 5. O 70, 10 vezes o 7, mais o 1, que é o algarismo das unidades. Quer dizer, o valor do 831 é 100 vezes o algarismo das centenas, mais 10 vezes o algarismo das dezenas, mais o algarismo das unidades. A mesma coisa em relação ao 571. O seu valor é 100 vezes o algarismo das centenas, que é o 5, mais 10 vezes o algarismo das dezenas, mais 1. O DU, colocando 1 à sua direita, temos o seguinte: o algarismo das centenas agora é o D, o algarismo das dezenas é o U, o das unidades é o 1. Utilizando o mesmo raciocínio dos dois exemplos acima, podemos dizer que o valor do DU1 é 100 vezes o D, que está nas centenas, mais 10 vezes o U, que está nas dezenas, mais o 1, que é o algarismo das unidades. Essa expressão aparece na letra D de dado, que é a opção correta dessa questão. Questão número 3. Se no numeral MM, CX, LV e I trocarmos as posições dos algarismos C e X, colocando o algarismo C entre os dois algarismos M e o algarismo X entre os algarismos L e V, o que acontece com o número inicial? Ele aumenta ou diminui? E de quantas unidades? É o que ele quer saber nessa questão número 3, que é bem fácil. Novamente, C no numeral MM, CX, LV e I. MM 2000, CX, L 140, não é isso? V e I 7, 2147, portanto. Ele fez duas alterações nesse numeral original, 2147. A primeira, colocou o algarismo C entre os dois algarismos M. Colocou o algarismo C entre os dois algarismos M e o algarismo X entre os algarismos L e V. Com isso, o novo número é 1000 CM 900, LX 60, VI 7, 1967. Se o original é o 2147 e o novo número 1967, obviamente que houve uma diminuição no número original, no número inicial. Essa diminuição é de 180 unidades.
basta efetuar a subtração que você vai encontrar 180. A resposta, portanto, é a alternativa C. O número inicial fica diminuído de 180 unidades.